5 minutos e meio, Sala de Redação está no ar. Agradecendo, é claro, o carinho da sua sintonia, dizendo que nós temos a pesquisa interativa que está perguntando: você concorda que Roger Machado coloque no gol o goleiro Breno e retire Gabriel Grando, ex-Chapecó? Pois é, é a nossa pesquisa interativa. E você pode votar através do @esportesgzh e agora também no chat da nossa transmissão no YouTube de GZH para calcário e argamassa Confie na Fida e tintas Killing, a tinta gaúcha. A Facate Ampara convidam para o prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana. Informações em www.facate.br. Cicobi, somos feitos de valores. Eu quero fazer no primeiro contato com o nosso narrador, Marcelo Debona, que está no Peru acompanhando o Internacional. Debona. Oi, Pedro, boa tarde. Aqui em Arequipa, 11h06 da manhã, 19 graus, um dia muito bonito mais uma vez por aqui. A cidade vive duas grandes empolgações, que é baseada fundamentalmente por turistas de todas as partes do mundo, afinal de contas é 482 anos e tem muita gente na cidade. Uma cidade muito bonita, considerada por muitos a mais bela do Peru. E a empolgação também natural da ala do futebol. O Melgar vive seguramente um dos melhores momentos da sua história. Não estamos transformando o Melgar no Real Madrid, não. Mas é um time que tem vaga assegurada para disputar o título peruano. Chega pela primeira vez numa fase de quartas de final da Sul-Americana. É o melhor clube do Peru na condição de competições sul-americanas. E isso dá ao Melgar e ao seu torcedor, sim, muito otimismo, muita empolgação. E isso se reflete, por exemplo, na venda de ingressos. 29 mil colocados à venda duraram 24 horas. Ou seja, expectativa de estádio cheio para o jogo de amanhã, às 5h15 no horário local, Pedro. José Bagé, te assustam essas informações ou te dão esperança? Olha, Pedro, boa tarde a todos. Eu tenho uma visão muito clara sobre se tem um título que está próximo do Internacional ou da Copa Sul-Americana. E ontem, em cima até do discurso que o colega Luciano Potter fez... Qual foi o discurso que eu fiz, Bagé? Esse jogo ganha. Tem como tu repetir? Ipsis Eu penso que seja... A gente trabalha, falando sério, a gente trabalha com a questão de quantidade de datas como se fosse muito mais fácil do que realmente é, né? Tá 4 jogos, tá 5 jogos. Mas que a vacina do Inter, se eu fosse colorado, a vacina seria do Colo-Colo. De tu tentar endurecer mais no primeiro jogo. Não, essa vacina está sendo tomada na segunda dose. Mas pelo que essa vacina foi tomada em Santiago do Chile. Mas que está se falando do Melgar... É a segunda dose, né? E tem a vitamina do Atlético. Eu estou botando um dinheirinho na KTO lá no Melgar. O Debona... Aliás, está pagando menos que o Inter. Mas aí que tá... É o favorito. Eu queria ver com o Debona exatamente isso aí, assim. O Debona, como é que a imprensa, a crônica aí, ela encara o jogo para o Melgar? Ela encara assim, tem que decidir aí em casa de uma vez, né? Porque fora de casa não é tão forte assim. Como é que eles encaram o jogo em si, o próprio Inter? Eles têm a ideia de que tem que patrolar aí, tem que fazer o que o Colo-Colo fez lá no primeiro jogo. O primeiro tempo de Inter e Atlético? Também pode ser. Jogo, ela trata de uma forma muito tímida. Inclusive aqui, para quem está nos vendo imagens aqui, é um serviço do jogo para amanhã. Mas tem um detalhe importante: o Melgar é um mandante muito forte. Ele tem 5 jogos na Sul-Americana, 5 vitórias. Dificilmente perde aqui. Aliás, ele vinha de uma série invicta de muito tempo, perdeu recentemente para a Alianza Lima por 1-0. Na Sul-Americana é 100% em casa. Então, naturalmente, a força principal do time peruano é em casa, né? É em casa. O estádio costuma receber bom público, amanhã deve lotar. Então, naturalmente, o Melgar vai fazer valer o jogo de amanhã. Tem uma diferença que eu consigo observar em relação ao jogo do Colo-Colo. O Colo-Colo tem mais camisa, tem mais tradição, é um time que já ganhou Libertadores da América. Mas para aquele enfrentamento contra o Inter em Santiago, era um Colo-Colo machucado, eliminado da Libertadores, tendo a Sul-Americana como um prêmio de consolação. O Melgar é embalo, o Melgar é querendo fazer história. É o clube do interior do país que está numa condição melhor, né? Campeão peruano em 2015, participando de Libertadores, já assegurado a vaga para a edição do ano que vem. Então, em termos de empolgação, e sem desprezar, evidentemente, o time, sobretudo pela campanha que faz em casa, é muito maior a empolgação do clube peruano na comparação com o do Colo-Colo, hein?
Deixa eu falar uma coisa para você, Debona, e a todo mundo que nos ouve. Eu não gosto de números, não sou simpático a eles, acho de uma chatice infinita, mas alguns eu respeito. E uns números trazidos pela 0 Hora hoje, na sua reportagem sobre as goleadas de 1-0 que faz o Melgar, esse é um número que você tem que levar em consideração. São 13 1-0. Quem ganha 13 vezes de 1-0 tem um padrão. Aquilo ali pode ser seguido, pode ser observado, inclusive para projeção futura de curto prazo. Esse não é um time que goste do gol. Ele faz gol porque precisa, porque é o que ele pode com o time que ele tem. Porque ele também toma pouco gol. É um time que, portanto, gosta de correr pouco risco. E para ganhar de uma equipe assim, que na sua casa é tão forte, que goleia de 1-0 e também toma pouco gol, eu penso num modelo que o Mano Menezes pudesse adotar, e o que mais me lembra, Pedro, é o da vitória sobre o Fluminense no Maracanã, logo na chegada do Mano Menezes. É uma vitória de 1-0 em que o Internacional não tranca a rua, não joga todo retrancado e, ao mesmo tempo, não se expõe em demasia. Ele consegue o equilíbrio certo do atacar e do defender. E assim, desconsiderando uma altitude que é de 2 metros e alguma coisa, 2.000 metros e alguma coisa, não é algo impactante, 2.300, não é algo que vai mudar o Internacional, do tipo, não jogou porque era altitude. Mas em relação ao padrão do seu adversário, me parece que a melhor estratégia, para quem lembra, é o que o Internacional fez para ganhar do Fluminense no Maracanã logo na chegada do Maurício, que no jogo da vitória de 1-0, Diogo, não é de todo ruim. Numa fase dessa. Volta claro, obviamente o melhor é tu não perder. Não, eu ia dizer que o Racing... Mas eu tô pegando o histórico dos números que traz o Maurício e a reportagem da ZH. 1-0 tu volta vivo. Sem precisar de epopeia. É que o Melgar que ganha do Racing ganha com menos posse de bola. Quer dizer, não é um time assim que necessariamente... Contra o Cuiabá ele até acabou tendo mais posse, mas era o Cuiabá, um time muito inferior. Mas contra o Racing não. Eu só questiono, sinceramente, Pedro, eu sei que os especialistas dizem, não vou discutir com o especialista, que 2.300 metros, enfim, não chega a ser um impeditivo físico. Mas eu acho assim que no caso do índice, se tu somar... Sempre complica um pouco. Eu acho assim, se tu somar altitude... muito significativo. Mas não, para nós sim, né? Para eles não. Não, mas eu ia dizer o seguinte, se tu somar, além da questão do clima seco que o Léo trouxe ontem, se tu somar a altitude, se tu somar muitos jogadores vindos de lesão, e tem alguns aí, né? Bustos, Wanderson, René, Alan Patrick, Tyson. Se tu somar o calendário brasileiro que é meio... Tyson não joga, René e Bustos jogaram bem. Mas daqui a pouco estão no banco, enfim. Se apertar pode entrar. Tu tem o calendário brasileiro de um país que é com distâncias continentais, que tu não tem lá no Campeonato Peruano, vamos dizer. Então, assim, se tu somar tudo, daqui a pouco o banco de reservas pode ser decisivo para manter a intensidade, para manter o fôlego. Diogo, ontem eu entrevistei o William Araújo, que é o técnico do time de transição do Cuiabá. E o Cuiabá, na última rodada da fase classificatória, ele já estava fora. O que tu quer saber do técnico do time de transição do Cuiabá? O cara jogou, o Cuiabá tu vai jogou saber agora. O goleiro diz que é um time físico. Como tu é precoce e tu briga com a informação, agora tu vai saber. Que pedrada. Acorda, Pedrinho. Esquece aí. Acorda, Pedrinho. Tá bom. Pedro, inimigo da informação. Só não traz números, Léo. Não traz números que o Maurício não gosta. O Pedro, apesar de vocês quererem incendiar, o Pedro sabe que é brincadeira e é com afeto. Não é brincadeira. Não. Chamou ele de inimigo da informação. Não, foi uma segunda-feira, forma de coração. Segunda-feira que vem tem um churrasco lá no sítio, tu estás convidado e o resto, não. Obrigado, Pedro. Mas fica tranquilo que o Pedro também não vai. Inclusive, eu vou domingo pra lá já pra ir preparando tudo. Vai ter veneno nesse churrasco, não tem testemunha, ele não quer testemunha, né? Ontem eu entrevistei o William Araújo porque ele foi o técnico que o Cuiabá mandou pra lá. O Cuiabá já estava fora e como ele está numa situação mais delicada no Campeonato Brasileiro, ele mandou um time de garotos, reservas e mandou o técnico do transição, que é até um cara jovem, tem 29 anos. E aí o William me disse ontem, olha, no intervalo muitos jogadores tiveram de usar tubo de oxigênio. Até me chamou a atenção, porque não é uma altitude tão elevada. Aí eu perguntei do clima seco, Pedro. E ele disse, o pessoal relatou muita tosse. Pelo clima. Pelo clima. Então, e aí ele disse, o jogo começou mais cedo, o jogo vai começar às 5h15 aí, né, Debona? 5h15, então ele disse assim, como era horário comercial, o estádio foi enchendo durante o primeiro tempo. Quando encheu o estádio, se criou um clima de uma torcida que empurra muito o time, um ambiente que ele é desfavorável ao visitante. E quando o Melgar faz o 2-1, que é o resultado que ele precisava para classificar,
Aí diz que o ambiente veio abaixo. Aí a torcida entrou no campo junto, empurrando o time, que eles criam todo o ambiente e é uma torcida muito entusiasmada. Sobre o time, ele diz que como tem muitos argentinos, é um time que joga e tinha um técnico argentino, Néstor Lorenzo, que assumiu a seleção colombiana, e agora entrou o Pablo Lavagem, que também é argentino. Eles jogam uma ideia de jogo muito argentina, de muita marcação, de muita pegada. É uma marcação que começa com o centroavante, com o Cuesta, e ele puxa o time todo para esse sistema de marcação. Ele impregna o time, ele é o grande ídolo, e ele não deixa de se dedicar por ser o grande ídolo. E aí é um time que marca muito e joga em transição muito rápido. É um jogo típico do futebol argentino, muito direto e de muita imposição física. O goleiro Walter, Léo, goleiro do Cuiabá, aquele que jogou no Corinthians, enfim, ele disse que é um time muito físico. É um time que sabe se valer da força física e usa a altitude a seu favor em determinado momento. Joga muito com o centroavante, como disse o Léo, que é um centroavante, ele tem 33 anos, é um argentino, nem é alto, tem 1,72 m. Mas 8 assim, gols, é o artilheiro da Sula. É curioso isso, né? É curioso, né, Debona? Porque assim, ele não conseguiu fazer carreira fora do Peru. A carreira dele, ele não chegou a jogar nenhum grande time argentino, mas no Peru, ele chega lá no Melgar, ele empilha gols. Tá na terceira passagem. Quarta tu acha passagem, que ele presta no Peru? Ele tá na quarta passagem, olha só que média. Ele tem 150 gols bastante, em 298 jogos. Ou seja, ele faz gol, jogo sim, jogo não. Um gol. Agora, Um jogo não, né? O adversário que foi descrito aí pelo Léo, foi descrito pelo Tem como jogo, parar de falar bem no meu lugar, que eu já comecei a ficar todo cagado? Não, mas, o Potter, então eu vou entrar nessa vírgula sua aí. É só tu mandar a bola pros números que nem o Maurício. É que o Melgar, o Alex tá bom hoje, o Melgar é um time Não, que... mas não dá bola para os números também, é uma demonstração. Não, tô quase querendo que o Inter enfrente o Flamengo. Não, é que aí, esse é o ponto que eu queria chegar, que eu não sei se você vai considerar uma boa ou uma má notícia, Potter, mas a descrição dada pelo Diogo, pelo Léo, falando com as pessoas lá em relação ao Melgar, é que o Inter vai perder de 1-0. Não, é a antítese do Atlético Mineiro, sobre quem o Inter acaba de se dar muito bem. O Atlético é um time de proposição, que tem dificuldade de marcação e que não faz o jogo físico, porque a exceção do Hulk, alguns dos jogadores à sua volta são bem mais franzinos, a começar pelo primeiro volante, o Alan, que é um jogador muito bom, mas franzino. Esse time que vai enfrentar o Internacional, para golear de 1-0, que é a sua capacidade e a sua competência, ele faz enfrentamento físico. Então é para isso que o Internacional tem que estar preparado. Então pode ser que com mude o Gabriel, a escalação. Com o Edenilson, com o Depena. Mudar a escalação não era bom, pô. Mas olha o quanto o futebol é psicológico, né? E vocês vão concordar com o que eu vou dizer. Olha quantos ingredientes nós estamos falando. Pá, beleza, a altitude não é tão impactante assim, mas tem um clima seco, onde a gente discutia isso. Né? Se perguntar para um boleiro lá, entre decidir no clima úmido ou seco, ele vai preferir o úmido, porque ele sente menos no aspecto da respiração. Aí o Inter tem automaticamente a prevenção, porque no primeiro jogo lá contra o Colo-Colo tomou uma pancada que quase não consegue reverter aqui. Segunda dose da vacina. Mas aí que tá, Pedro, isso tudo entra no vestiário na hora que tu vai definir. Porque o sul-americano, pelo menos essa é a leitura que eu tenho, toda vez que ele vai jogar fora, a gente discute isso do Grêmio, por exemplo, hoje, guardadas as proporções, tu já tem naturalmente um receio maior. Tu já vai armado, porque tu vai jogar fora de casa. Vê o que a gente está falando, a gente está pegando os números que trouxe a 0 hora e o Maurício relembrou, e considerando o seguinte, mas daqui a pouco tu tomou 1-0 lá, é um resultado completamente normal, ele ainda é reversível. Ou seja, o teu psicológico já vai, quando jogar fora de casa, diferente quando tu joga na tua casa. Mas pro Potter não dormir hoje à noite, ter, digamos, uma noite conflituada consigo mesmo. Não, ele acha que ia golear. De 20 jogos do... Eu já não acho mais. Do já Melgar, perder 2-0, eu tô feliz, Badinho. Ele ganhou 19. De Lá em 19 Arequipa, jogos em casa, ele ganhou 19. Não é isso, Debona? É, isso aí. Ele não perde em casa. Ele perdeu pro Alianza Lima, ele não perde em casa. Mas sobre isso que o Bagé falou, o jogo... o jogo Tá de respirando Santiago, bem aí, Inter... Caricão? Muito bem. Graças a Deus. Olha, Correu? Tu sempre correste? Não corri. Mas Não, dei falando uma sério acelerada mesmo, no mas tu não passo pra sentiu fazer um teste. nariz- Não. Tosse, sou corredor nada de boa, disso? Não. Cantor? Tá, por enquanto tá tranquilo, né? Cantei Ô, ontem aqui Debona, na Praça das Armas, tu aqui um respira, pouquinho. pode correr, que se precisar, nós temos plano B aqui, viu? Fica tranquilo. Nós temos um cara preparado, se tu não puder, entra ele. Deixa eu só dizer que o jogo de Santiago, o Inter chegou em Santiago com um discurso de se perder por 1-0 tá bom. O presidente deixou claro isso na chegada, o Gabriel deu uma entrevista, não era um bom discurso. E aí o Inter entra com o Colo-Colo e no primeiro tempo praticamente não vê a bola. E aí no segundo piora.
e no segundo piora. E aí, Ele entrou pra tem não- questões mais recentes, né? Dos nossos comentaristas analisarem que quando o Inter muda o posicionamento do Depena e do Edenilson, e aí a gente vai lembrar do jogo do Colo-Colo. Bom, naquele o Depena nem jogou. E do Palmeiras mas também, o primeiro né? tempo contra o Palmeiras, É, o foi Inter trágico. não consegue jogar, né? Sem dúvida. Não, isso É não por tem que isso- mudar. E eu acho que É por essa isso, não vacina tem que tá mudar. valendo, né? Tá valendo desde aquele sempre enfrentamento pesa, com o Colo-Colo. O Debona Rogério, faz eu, uma... eu que sonhei em conhecer a equipa. Isso Tiraram tá, de mas... dentro do Ah, avião. vai dizer que tu nunca fosse a férias? Arequipa. Tiraram de Não. dentro do Tem avião. alguma cidade da América do Sul que tu não Mas fosse pela Rádio existe- Gaúcha? Arequipa. Existe uma preocupação aqui no Grupo RBS, Arequipa. que é preservação dos seus principais talentos. Sim. Tu tá prestes a fazer mais uma Copa do Mundo. Inclusive, tu tem um show belíssimo Não que sei, fala não foi dessas escalado Copas do ainda. Mundo. Ah, já saiu a Não, lista? tá Saiu a dentro. escala? Tu já tá dentro, tu sabe disso. Tu, Os careca aí Maurício, tá me derrubando de tudo. já né? estão dentro. Não, talvez até vá o Debona, porque sabe como é que é, né? Tem que ter um segundo narrador. Atenção, Thiago Cirqueira. Se precisar de um Grêmio ser colorado, tem eu e o Potter aí também. Mas Só nós dois, né? Torcemos pra alguém. não, né? Claro, só claro, nós dois. claro. E tem uma preservação natural de ti, Pedro. Não entende como uma não é saída. intriga. Não Eu só é queria falar que eu intriga, trouxe pra Pedro. seleção brasileira também, tá? Só queria adiantar aqui. Viu? Mas, ô, Não, é que como o Tem Tite... experiência em Copa. É que como Eu não o trouxe pra Argentina, eu o trouxe pra Tite, Brasil. o Tite é gaúcho e trabalhou nos dois, no Grêmio e no Inter. Tá caindo de maduro levar uma dupla de jornalistas identificados. Muito bom. né? Inclusive, Com a seleção, identificados com a seleção. Ah, tá certo. inclusive, repetir aquilo de 2010, de rodar uma edição da 0 Hora, com todos os colunistas produzindo de lá em Doha. É isso aí. Não, Naquele papel branco maravilhoso que tem lá. Olha, Quer mais custo Se para me- cobertura da Copa. já que isso? o assunto é esse, é encarecer. não, Se me quero levarem mais pra lá, eu produto. escrevo pra GZH, pra Vamos Zero baratear Hora. Eu pra faço um lá, vídeo gente. até pro Xvideo, se precisar. Eu lavo a roupa de você se precisar lá. E precisar lá, eu faço Mas tudo. Todas eu, as não minhas. quero, eu não quero causar intriga, Pedro, mas eu fiquei sabendo que Sim. o Debona, só com as milhagens dessas viagens que tu tá ficando de fora, Sim, a marcou passagem tá férias. de graça, claro. Não, ele marcou férias pra Polinésia Francesa, só com as milhagens. Marcou Eu não férias quero pro provocar Catar. intriga. É porque daí ele dá e diz assim, olha, Férias pro Catar, né? o meu custo é menor porque Dia eu pago a 18 milhagem, agora, né? De entendeu? novembro, é? Esse careca, o Debona, chegou aqui humilde, mas as unhas cresceram. Brasileiros gostam de ir pra Copa do Mundo, né? E essa é a Copa do Mundo mais cara da história. É impressionante. Ficaram um mês lá, não é menos. Olha, claro, depende da acomodação, mas esse é o grande problema lá, né? As passagens aéreas ida e volta estão em torno de 15, 16, 20 Hotel, mil. não tem, De né? Porto Alegre, né? Se tu comparar tem um dólar tem um trecho ainda da mais, última né? Copa para essa, O dólar tá caro, é difícil de ficar lá. É uma Copa que custa para cada pessoa ficar um mês lá, ou quase um mês, mais de 100 mil reais. Não tem horror. hotel, né, Potter? É um lugar Não que... tem de ficar. não tem onde ficar. Airbnb, vai procurar algumas outras coisas assim, né? Não, ter hotel tem, mas tu imagina que estarão lá 32 países competindo e o mundo inteiro interessado em ficar no Pedro, mesmo como lugar. a Uma Copa cidade do não Mundo- fisicamente o tamanho de Porto Alegre. Não, e como a Não Copa do foi Mundo um- vai receber mais seleções, a FIFA não vai mais conseguir colocar em países como o Catar, né? Aliás, vai ser a Copa mais legal da história, porque tudo fica na região metropolitana, né? Então tu pode ir de ônibus Na para primeira qualquer jogo. fase, dá pra Pode ver assistir. três jogos em horários diferentes. na Tirando primeira a fase. última rodada da primeira fase, que tem jogos no mesmo horário, né? Todos os outros jogos você consegue ver. Sai de um estádio e vai para outro, só tem É ingresso, isso. claro. Né? Agora, ficar lá e ir para lá tá caríssimo, é para milionários mesmo. O que eles estão fazendo é hospedar as pessoas em transatlânticos, né? Como aconteceu no Rio de Janeiro, né? Nas Olimpíadas. Com a Isso, equipe e- da- A Olimpíada tem isso, né, Léo? Com a Que NBA. é uma cidade Seleção só americana ficou recebendo o mundo. Turistas do mundo Não, inteiro. isso vai acontecer muito direto. muito Direto. mais delegações. E tem outro ponto também que eles estão tomando como uma É que o futebol, saída pra toda a hospedar. competição é uma super multidão, né? Toda É que- competição tem 40, Sim. 50 mil lugares a cada jogo. Na Olimpíada, tu vai lá, nado sincronizado, tem 400 Sim, pessoas. São 500 mais pessoas. países, né? São mais Sim, países tem mais gente também, que né? pode viajar. É. Se bem que Mais o mundo gente, todo menos viaja, torcida. né? O mundo É que na Olimpíada tem mais gente de delegação e menos torcida. As delegações são maiores do que 22 pessoas, mas é muito menor o deslocamento de um francês. Eu vou ver uma prova de 100 metros na Olimpíada no Rio de Janeiro. Não, não vai. Não, e a Copa, Na Maurício, Copa do não Mundo ele necessariamente somente torcedor de quem tá na Copa vai, né? vai. Isso, claro. Um húngaro Você vai pode ir ver pra pelo Copa. diletantismo. Não, né? tem gente mas que tem vai muita pelo gente ambiente que de vai Copa. pelo ambiente, é que o país não tá, mas Pega é aquela aquela... fã. Mas Vai quer ver, Diogo? pelo espetáculo. Vai pela fanfest. Tem É. gente que só quer saber das fanfests. E tem uma outra saída que o comitê tá tomando, que é hospedar as pessoas em Abu Dhabi ou Dubai. Mas Dubai, como é que tá principalmente. essa relação? Não, a relação foi reatada, a relação diplomática foi reatada, acho que foi na virada do ano. Havia um distanciamento, porque Doha e Emirados Árabes estão em eixos distintos, né, do mundo árabe, mas as relações diplomáticas foram reatadas e isso permite
as fronteiras foram abertas, permite que tu, por exemplo, fique em Dubai e Sim, mas embarque qual é a 2 distância? horas. É perto, não dá uma hora de voo. Mas não é só isso, né, Léo? É que De Doha carro também... são 6 horas e 37 minutos. Doha pretende entrar num circuito de turismo que Agora Abu Dhabi e Dubai noite, já vivem, que é um turismo São do 6 mais horas. absoluto luxo, da ostentação, de prédios fantásticos. Tinha um prédio que lá Sim, que eu em Abu gosto. Dhabi, né, ou Dubai, sei lá, que era uma meia-lua, era uma maluquice. O Burj Então Dubai- Doha quer entrar na mesma vida que Dubai e Abu Dhabi, disputar o mesmo tipo de turismo, né, de altíssimo luxo, né? Tu topa Na ficar verdade, o que barraca, eles buscam, né, Maurício, inclusive com essa imersão no turismo e com a abertura de capital e entrada no futebol, é sair da dependência do petróleo. O Do Thiago petróleo, Cerqueira isso. vai mandar eu e o Bagé pro Bahrein. Tu topa ficar A na gente só barraca? consegue ir, Bagé, pode Filho, falar, claro. uma barraca isso de é- 2 lugares. Essa Bota questão um é- colchãozinho inflável e vamos. Essa Nem questão é durmo, curiosa. até porque dormir em Copa do Mundo é pra... Eu nem durmo. É. Eu Essa nem questão é durmo. curiosa, porque tu pega lá nos Emirados Árabes, por exemplo, em Dubai, no solo de Dubai, o prazo de dependência do petróleo é menor. Já em Abu Dhabi é maior. Mas mesmo assim, eles estão tentando transformar as cidades em cidades turísticas. Mas Assim, é por isso que Dubai Dubai tem já está na novo- frente, né? Dubai Que já tá na frente de arrependimento. Abu Dhabi em Você não turismo de alto dormiu. luxo. Que arrependimento, Você não dormiu em Dubai. Em Abu não Dhabi. trabalhou. Em Abu Dhabi. Não, em Dubai. Em Abu Dhabi. Em Dubai. Nós andamos atrás de ti 6 dias. Eu chamei a polícia, Né, que inclusive, eu para te fiquei, achar. eu fiquei muito afetado com o Mazembe. Eu sei Eu tive disso, que eu desaguar. sei. Eu fiz a Deixa eu mesma dar uma coisa que o informação Bidúlio aqui. Varela no Rio de Janeiro, Tem- depois de ganhar. tem fila. Eu saí a beber. Depois de toda essa explanação sobre o Melgar, eu passei agora aí eu passei ali agora na frente do Hospital Mãe de Deus. Tem fila no laboratório, os caras pedindo aqueles negócios para fazer exame de fezes. Estão tudo cagados. Eu tô indo pra lá já. Estão tudo cagados, Eu só vou esperar um intervalo agora aí. Apenas corrobora a audiência do sala de redação. Aumentou, o laboratório vai fazer hoje horário extra. Exame de fezes, quer dizer, isso aí. Horário extra. Eu estava ouvindo agora aqui, eu digo, mas porra, qual é a chave que tá o Peru na Copa? O Peru já ganhou a Copa. Já ganhou a Copa. Não, mas ele tem jogador argentino, Guerrinha. Esse Não, é- mas é futebol peruano, ele tá ganhando lá no futebol peruano. Claro, claro. Quer dizer, o Internacional joga com o Flamengo, eu sei que Flamengo, até pro Maurício, que não gosta de matemática, Maurício é o gol da Arrascaeta ontem, pegou no 4º gomo da bola do lado direito. Foi, com o segundo na L5, furo foi na azar. L5. Ligou na asa. Foi tão bonito o gol que os caras vão falar assim, não, deixa essa mãozinha aí. Se pega no 5º gomo, a bola não entra. Ela pegou no 4º gomo. Não tem que ter armador, os times tem que jogar sem armação, rapaz. Esses caras não fazem diferença. Aliás, o São Flamengo tudo tá trazendo ruim. Oscar, né? Tá trazendo Guerrinho, mais- teu estranho, tu não louco. ficou na fila lá do laboratório? Não, eu deixei no congelador essa noite, Pedro. Já liguei pro Cássio, mandei retirar a minha aposta. Retirei. que eu Cássio é um não dos sou- trabalhadores da KTO. eu sou. Não vou me entregar, tá louco? Bom, Se eu vou ser roubado? Não, roubado não. Bom, prova da audiência do sala de redação. Eu Tem falei fila pra lá ti. Que todo mundo não sabe. Falei Bom, pros deixa eu lembrar aqui para vocês, que a gente pode simplificar a limpeza do dia a dia com Gimo Multisuperfície. Sujou, passou, limpou. Produto Gimo, qualidade comprovada. O exemplo de pai é a melhor herança que podemos receber. Feliz Dia dos Pais. Grupo Zafari. Na Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. E o Grupo IAS apresenta Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia, 3 revisões inclusas. Meu Deus. Nós Tudo tivemos- isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. A gasolina tá cara? Tá cara para quem não tem Kwid. Vai lá e fala com Ari Campanhol e pega o teu, tá? Voltamos logo depois. Nós tivemos uma prova ontem. Ah, O Atlético Goianense, que está na zona de rebaixamento, sim. pegou o Nacional no Uruguai. E encaçapou. Olha como tá Embalado forte o com o futebol. Soares. Futebol da América tá peso pesado. O Guerrinha, pesado. a assistência do Léo Pereira e gol do Luiz Fernando. Tio, o Léo Aquela Pereira dupla já que tava tinha aqui feito no aquele Grêmio. golaço, né? Lembra? Isso me leva Contra o necessariamente Corinthians. ao intervalo comercial. Nós voltamos em seguida. Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha, e a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro em França e Portugal. A Aurora Reserva é feito para você.
Bom, agora eu vou falar de uma novidade que chega aqui no Sala que é simplesmente espetacular. O tênis Fly. Um tênis cheio de estilo, mega confortável, tão leve, tão leve, tão leve, que parece que você não tem nada nos pés. Tênis com muito estilo, muito bonito, confortável, leve, tudo isso é Fiber, é o tênis Fly. Vai conhecer logo e escolhe o teu em fiberoficial.com. O cara bota o tênis e sai voando, entendeu? Ele sai voando. Ô, Pedro, Mas é bonito demais o tênis, né? Deixa eu trazer um tema para debate aqui. A gente entrevistou no Ponto Futuro podcast, entrou no ar hoje o 4º episódio, o Alex, o ex-meia do Palmeiras, do Curitiba, Seleção, Fenerbahçe. O homem virou uma estátua lá em Istambul. E o Alex hoje é técnico do Sub-20 do São Paulo. E o Alex, além de ter sido um craque com a bola, ele é um craque nas ideias, é um cara diferenciado, é uma mente privilegiada mesmo que a gente tem no futebol. E a gente tratou com ele da questão da formação dos jovens jogadores. Ele é muito bom nessa ideia aí. O Alex é sensacional. O podcast ficou espetacular porque também eu não ele sei, aborda outros assuntos. Léo, se ele falou a mesma coisa pra vocês, talvez até eu acho que é isso que tu vai falar. Ele uma vez foi no Bola nas Costas, a gente perguntou pra ele como é que faz, né? Como é que surge um garoto? Aí ele começou a brincar, né? Não, primeiro tu tem que ser o melhor do teu prédio. Aí depois tu tem que ser o melhor do teu bairro. Aí depois tu tem que ser o melhor da tua cidade. Aí depois tu vai ter que jogar e ser um melhor do estado, porque aí tu vai chegar num clube grande. E aí as coisas começam a acontecer. Só que até os 13 anos, se alguém te ensinar alguma coisa tática, tu demite o treinador. Exato. Porque até os 13 anos, o menino ou a menina tem que driblar, tem que entender que o futebol é ter uma bola, carregá-la para algum lugar, brincando com ela. Aí eu posso fazer tabelinha com o meu amiguinho Alex, posso fazer uma tabela com o meu amiguinho Diogo, né? O Pedro vai ser o goleiro e vai pro gol, e aí até os 13 anos não interessa nada. O Santos faz isso. Por isso, nada. Era isso que eu ia falar, Léo, ou não? Por isso que o teu filho, Leonardo, ele não vai ser jogador de futebol, ele vai ser engenheiro, porque tu é o rei do esquema tático. Não, ele já tá aqui. Inclusive, ele vai ter aula online agora aqui. Minha esposa testou. Não, tira o guri daí, cara. Minha esposa testou positivo para Covid, estamos todos de quarentena aqui. E aí ele vai ter aula online. Eu já organizei os livros dele aqui para jogo de posição, entendeu? É aula de posição. Tem nada de botar um livro em cima do outro. Aquela do mar, né? Do mar, claro. A conquista do espaço. Isso. Ô, Pedro, mas aí não. O que o Alex traz também, Potter, e eu não sei se ele mencionou nessa entrevista, o Alex, ele é oriundo do futsal, né? O futsal de Curitiba era muito forte. Chegou um momento ali que era um time que tinha Alex, Tcheco, Ricardinho, quem mais? Como antigamente, Mário Sérgio e Paulo César Carpegiani, que também vieram do Zico. E ele levou pro São Paulo o PC, né? É isso que eu ia falar, Bagé. Ele defende muito o futsal e ele defende que o futsal seja levado em paralelo ao campo. E o filho dele tá jogando, ele disse, olha, enquanto meu filho estiver jogando e ele quiser jogar futsal, eu vou deixar. Porque o futsal é uma base muito forte pro futebol. Né? O PC tá lá com ele, o PC Oliveira, né, que foi técnico do Aimoré, o multicampeão no futsal. O PC faz as cartilhas da FIFA e da Comebol, usando o futsal como base de formação do atleta. E o Alex defende muito isso, assim, de que o futsal te dá uma base, te dá um domínio de bola, te dá uma habilidade, te dá uma noção de espaço e tempo que o campo não te dá. E tu toca muitas vezes na bola. E aí a gente vai tratar de um tema que é um tema que na nossa infância, Maurício, a gente jogou muita bola na calçada, na rua, e jogava muito futsal no parquê. E cada vez estão mais raras as quadras de futsal. Por uma questão imobiliária, por uma questão da chegada do sintético, as quadras de futebol 7. Então é muito importante que os clubes estejam atentos a isso, a esse resgate do futsal. Porque não adianta tu tirar o futsal da formação e depois, quando adulto, os técnicos estão fazendo treino de quê? Espaço reduzido. Para quê? Para tu ter velocidade de raciocínio, toque de primeira e drible em espaço curto. É muito legal a entrevista. Tá se robotizando, né? Ou seja, se passar o Guardiola perto do teu filho com menos de 3 anos de idade, dá um pau no Guardiola. Ele vem falar quem com que teu começou no futsal? Tu tem que fazer mais assim, tu dá um pau no Guardiola. Sabe quem começou no futsal, pouca gente sabe? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo. Tem vídeos dele. Zico, enfim, quase todos, né? Zico, enfim. Mas o Mário Sérgio e o Carpegiani chamava a atenção porque o drible deles era em cima de um tijolo, né, Diogo? Ele jogava no time da Procergs, era um fenômeno, assim. Ele já Mas essa troca, Diogo, essa troca é complicada. Ela tem que também ser cedo.
Isso fica é muito verdade, tempo. o Falcão não deu certo, eu né? Não, claro, eu depois comecei no profissional é futebol de impossível. salão, eu comecei e Manuel terminei no Tobias. Prado. Depende, se faltou não jogar empresário. nada pode Aí, começar, né? E aí eu joguei no Osório, que era do 6º terminei Batalhão no Prado. de Engenharia ali no Partenon, com o Sargento Eduardo, era o treinador, fomos Começaram a campeões da jogar cidade. Disputei estadual em Caxias e acabei jornalista. Eu joguei Mas cedo. ele defende, Maurício, que essa troca. Eu até falei na entrevista assim, olha, o Vasco, por exemplo, e até os 13, o Vasco vai com futsal e campo. Depois aí o menino migra pro campo. E o Alex defende que isso vá além. Que enquanto der para tu manter o futsal Juntar e o os campo, dois. juntar os O dois, Felipe porque e tu o traz Pedrinho, ferramentas, né? o Felipe e o Pedrinho lá do tempo em que jogaram juntos no Vasco são oriundos do futsal e bastava você ver jogar que você não precisava nem ter a informação antes, era olhar e dizer, esses caras jogavam O futsal. Pedro O futsal. fazendo pivô toda hora. O Pedro é futsal. Começou no O futsal. futsal é uma arma muito legal para ti ter noção do espaço, sim, porque ele é apertado e tu tem que ficar Improviso. Não, e rápido, né? Não pode E o pensar drible muito. curto, o drible Mas curto. tem uma lógica, tem uma regra universal, que o cara que joga futsal... Não existe jogador de futsal ruim. O cara que consegue jogar em alto nível, futsal, ele é bom necessariamente. Mas ele tem que se trocar cria. cedo. Eu sei, não se cria, lá, isso. a minha cidade, quer dizer, a cidade que eu me criei, que foi Alegrete, tem uma super competição, o FIPAN, né? Que é sub-13. Grandes craques passaram por lá. Riquelme, Ronaldinho Gaúcho. Teves. E com 13 anos, eles já estavam jogando o campo. Por isso que jogaram FIPAN. Então a troca também não pode ser muito tardia, porque aí o jeito que tu bate na bola, o espaço, tudo isso começa a ficar mais dificultoso pro adolescente, no caso já, né? E a outra formação do habilidoso, né, Potter, o parquet, o piso do futsal, ele lhe obriga a lidar com a rapidez do jogo e a você driblar curto porque o espaço é pequeno. É um improviso, Mas a né? formação da comunidade do terreirão, do campo de areia, Alex, é espetacular porque o cara se obriga a dominar a bola em terrenos impraticáveis. viva, né? Então, a bola vem do jeito que vier e se você for mesmo muito bom na areia, é como se você tivesse um Wembley. Mas eu acho que... Mas deixa eu dar uma provocação ao Alex, que não está nos escutando agora, tá? Vamos lá, vou pegar uma super geração vencedora de futebol. Essa última da Alemanha. O trabalho na Alemanha começou em 2002. Eles escolheram em 2014. Eu duvido que na Alemanha os craques que nos golearam de 7-1 tenham passado por um campo de areia. Eu duvido. Não, é outro tipo de formação uma deles, né? questão- Mas É mais, Detalhe, muito mais deram para eles, não deram calçada, só que nem na Holanda. perfeito. Não, isso não existe na Holanda. Que E eles desenvolveram, porque eu tô falando o seguinte, eles desenvolveram Sim, de outro categoria, inteligência, sem nenhum de outro cucuruto. Mas é que no campo. mas a característica de A jogo... pergunta, será que o cucuruto não atrapalha mais do que ajuda? Mas é que a nossa característica sul-americana, sim. principalmente brasileiro, é uma característica de quê? Do improviso, do Tá, drible... mas dessa geração Não, alemã mas também era. Tudo bem, mas não se compara. Menos, Nossa, né? que eu acho que Não depende. tem como O que eu comparar, quero dizer é o né, seguinte, eu acho que a gente vai chegar num ponto em comum. Para mim, o que está atrapalhando em determinado momento é a robotização de meninos. Tu pegar, o Potter deu uma faixa etária, não sei se é essa, dos 13 O anos. Alex usou. Mas, por exemplo, tu não pode pegar uma criança com 10 anos, porque ele é uma criança, ele ainda não é um jogador de futebol, e daqui a pouco tu vai querer botar na cabeça dele que ele tem uma preocupação muito mais tática do que técnica. Eu acho que em Fecha algum o momento... corredor. Em algum momento tu robotiza ele. Fecha o Entendeu? Tu vai pegar o 10, ou o 9, ou o 11, ou o 7, os caras ofensivos, e tu vai botar na cabeça dele o seguinte, não, filho, futebol tu não joga mais só com a bola, tu também tem que marcar da carrinho. Depende da condição. Tu quer ver um Eu acho que se exemplo? robotiza, Quer ver entendeu? um exemplo? Bergkamp, holandês, baita jogador de futebol, deu uma vez uma entrevista que ele se surpreendia porque ele nunca tinha jogado bola de pé no chão. Nunca. Ele aprendeu a jogar de chuteira, uma outra de situação. calção, Não, e tu com bota o cone, gramado Bergkamp na sintético. seleção brasileira, hoje nós ganhamos a Copa. Não, eu digo assim, Sem o cara era um nunca ter baita jogado pé jogador. descalço. E o cara era um baita jogador, então depende da realidade, né? Tu tem que se adaptar às tuas realidades e tentar transformá-las em ouro. Não, Tem eu alguns acho que o Alex faz clubes- uma coisa lúdica, ele faz uma Vai frase pegar um holandês lúdica. e botar na areia, agora vai jogar bola, botar na areia em gramado com cucuruto. Eu acho que atrapalha muito mais tu botar na cabeça de uma criança de 13 anos de idade para baixo que o futebol pode ser um trabalho, né? Eu acho que a frase do Alex é muito mais no sentido de tem um momento que tem que ser lúdico, tu Tem que ser criança, por é isso ser aí. lúdico. O cara não pode ser adulto antes de ser Né? criança. O Maradona falava do Ronaldinho, eu amo o Ronaldinho porque ele joga sorrindo. Sabe, assim. Agora, ao mesmo tempo, o Mbappé não sorri e joga bola pra cacete também, entende? Não é. Eu acho que é uma metáfora. Não é sabe? receita de bolo. Não é uma regra Mas a universal. parte da robotização hoje, quando a gente conversa com alguns professores mais cedo, se tem uma preocupação com crianças que o cara É que tem uma Bagé, se tu leitura manda um tática. guri com quer 10 ver, anos de Bagé? idade pra se voltar pra marcar, ele nunca mais joga bola. Exato, mas esse é o ponto. Nunca mais joga bola. É a Essa é a robotização. Ele questão, para mas- de jogar.
Mas os clubes se deram conta de que é preciso, até uma certa idade, tu deixar campo livre. Tu deixar que o menino desabroche sua parte técnica, que ele se divirta. Porque senão tu começa a pegar um menino de 10, 11 anos e tu começa a incutir nele ideia tática. Tu tira a alegria dele. Marcar, com 18, 19 anos, ele não aguenta mais futebol. Tem mais isso, deixa de ser uma diversão. Ele chegou em casa do treino, Léo, com 9 anos de idade, eu pergunto para ele assim, ei, meu filho, o que foi hoje? Como é que foi? Driblou muitos? Não, hoje a gente... Treinou só diagonal curta. Diagonal curta. Hoje Só foi um treino diagonal curta, pai. E tá muito legal. Eu e o Joãozinho só treinamos diagonal curta. Acabou, né? Pedrinho, não, tu quer ver, Diogo, tem alguns clubes, eu vou citar o exemplo do Azures aqui. O Azures é o clube ali do Paraná, tá jogando a Série D, mas ele eliminou o time que eliminou o Grêmio, né? E que quem toca é o Martin Carvalho, filho do Fernando Carvalho. Tirou o Mirassol, né? O presidente é o Pedro Weber, que é sobrinho do Fernando Carvalho, e o Martin voltou agora como gerente de futebol. Isso. Mas eles têm um projeto de futebol que é muito interessante, que eles desenvolvem o hora-bola. Assim como tem o hora-aula, tem o hora-bola. E que os meninos têm um número mínimo de tempo que eles precisam estar com a bola. O cara pega uma bola depois do treino, ele vai pro campo lá no CT, eles têm um CT bem completo, e ele fica brincando com a bola. Ele fica jogando, ele fica batendo na parede. Tem que fazer essa hora bola para alguns jogadores do Campeonato. Eu me lembro do Ronaldinho treinando poste de bola com os cachorros em casa. Tinha um cachorro chamado Bola de Neve. Aí ele ficava dando balãozinho no cachorro. Quem será que trabalhou na infância com o Campas? Não, Campas é habilidoso. Ele não era assim, essa felicidade assim. Campas é habilidoso. Ele só não é comprometido. Não, ao mesmo tempo, depois dos 16 anos de idade, aí sim. Aí acabou. Eu pego o volante com a mesma facilidade. Eu já contei essa história mil vezes no ar, Pedro. Vou resumi-la rapidamente. 1001 agora. Vai ser a 11ª. Eu peguei um táxi uma vez e o cara viu que eu era gaúcho e começou a conversar de futebol. Essa uma vez foi no Rio de Janeiro. Isso é boa. E aí a gente começou a falar alguma coisa, pô, era uma época que o Grêmio tava bem, 2017. O Grêmio montou um time bom, né? Não sei o que, o Renato. Aí eu sei que o assunto parou em laterais. Laterais do campo. E aí eu falei assim, o Flamengo vai contratar não sei quem, o Fluminense contratou... Esse é um erro. Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente fabrica laterais. É uma falta de respeito gastar milhões de dólares com laterais. Aqui a gente faz o seguinte... Chegou com 14 anos de idade. Quem é o craque aí no Peneirão? Quem é o craque no Flamengo aí no Vasco aí? Ah, é o Felipe. Beleza. O Felipe vai sair do meio e vai jogar na lateral. Tá. Aí eu falei assim, aí eu dei risada assim, sabe, tá achando que eu tô brincando, Gaúcho? Eu vou começar a falar nomes pra você. Leandro, Júnior, Atirson, Felipe, Léo Moura, Marcelo, Léo Moura, Gilberto. Eles foram uns 15 craques laterais. Todos ótimos. Acabou. Metade deles acabou no meio campo. Começaram no meio campo, fizeram carreira na lateral e voltaram para o meio. É que historicamente o futebol carioca sempre produziu muitos jogadores habilidosos. Então tu tinha muito mais jogadores disputando posições de meio campo, automaticamente alguns eram deslocados. Muito futebol de areia e muita comunidade, né? Muita gente vindo da comunidade. Não é que o Felipe jogava bola, né? Ele brincava. Felipe era uma palhaçada. A bola no corpo, digo assim, né? Bola ali dentro do corpo, ele tá ali, o futebol. Era uma coisa inacreditável. Pedro, o Minuto Grêmio agora ainda... Eu tenho uma informação aqui, Pedro, antes do intervalo. Não, o Minuto Grêmio não tem, eu quero saber o Minuto Breno. Tu acha que tá certo botar o Breno? Pode ser, não, eu já manifestei isso ontem, inclusive, né? Eu puxei essa fila. Eu acho que primeiro que tem um acerto do Roger em definir quem é o goleiro. Tá. Se fosse o Grando, se fosse o Adriel... Isso é o mais importante. Terminou com o rodízio. São definiu e colocou para eles todos. Eu penso que eles têm... Eu acho assim, se nós considerarmos qualidade, eu considero semelhanças. Características completamente opostas. Eu considero o Breno mais técnico e o Grando mais arrojado. E eu ficaria com o Breno. Se eu tivesse que... depende... Qual é o teu goleiro, Bagé? Dos atuais nomes, eu ainda queria ver o Adriel jogando, mas é o Adriel reserva, não jogou ainda, muita gente nunca viu ele atuar. Mas, para mim, o Breno é mais técnico. Mas, para mim, o ponto fundamental dessa discussão é a definição de um titular. Porque o Breno, quando saiu, Pedro, não tinha uma justificativa. Eu achei injusto. Saiu por lesão? Ele era um goleiro. Não, lá no tempo do rodízio, né? Não, agora isso saiu para a seleção. Ele era um goleiro que tinha surgido bem. Eu me lembro que, assim, ele tinha matérias em rede nacional falando da capacidade técnica dele, que era o substituto Marcelo Groi. Renovou contrato, se expressava bem, fazia um milagre por jogo. Aí ele vai para a seleção brasileira, é campeão, volta e fica na reserva. Ali foi um erro. Não, quando o Grêmio tirou aquela velharia que tinha de goleiros e colocou o Breno, ele encheu as medidas. Né? Sim, tomou conta. É que o Gabriel ele apareceu bem, né? No terceiro momento, o Gabriel entrou, o Filipão era o técnico. Num Grenal. Quando ele voltou, foi mas é que ele jogou muito, né?
Jogou muito. Aí a decisão Aproveitando o momento realmente é Grêmio. difícil. Quero mandar um abraço pro Serginho Vasquez, que hoje está fazendo aniversário. Ah, é? O Serginho... Vai pagar uma festa, Gay? A festa do Serginho sempre é uma festa concorrida, Pedro. Ele não costuma fazer em casa, ele faz em algum clube aí. Não vai me chamar. Não sei onde é. Feliz aniversário, Serginho. Um grande abraço aí. Sei que o Serginho hoje não está tão meu amigo assim, mas saúde, Serginho. Saúde, muitos anos de vida, e a gente sabe que a função de diretor de Grêmio e de Inter, ela é muito desgastante. Eu me lembro dele trabalhando na base. Quando eu era setorista, abraço. ele era dirigente da base do Grêmio lá nos anos 90. De muitos anos, né? E a boa notícia pro torcedor do Grêmio, o Elkson ontem treinou bem, fez gol de bicicleta, ou seja, não tá sentindo nenhum mais tipo magrinho? de... Tá um pouquinho Achei mais que você ia dizer, treinou bem, fez gol de bicicleta, logo não viaja. não, vai viajar e aí deve voltar, devem ficar os 3 à disposição pro Roger. Tassiano já, Elkson e o Edilson. O Duda Pedro está dizendo que o guri dele está de aniversário também, o Joaquim aqui, Pedro. Hoje também está de aniversário. Parabéns, Joaquim, está de aniversário. Boa. Como é que tá lá em Livramento, da Pinto? Estamos lutando. Tem os caras balaqueiros aí que tentam se meter, mas a gente dá porrada neles. Não adianta Trazer nada. uma Como é que ovelha de vai lá. ser o tempo no E o final de Cleocum semana? o Cleocum, eu queria saber, o Cleocum podia dizer para nós, né? Olha, Esse dia o Pedro. Cleocum me pregou uma peça, o Cleocum disse assim, vai chover. Aí não choveu hoje. E aí, Cleo, como é que é? Não choveu? Eu disse, não, no Japão, Gay. Ah, bom. Vocês lembram aquela vez do furacão Katrina, né? Claro. Me perguntaram no ar. E a região de Torres pode ser muito atingida. E o que eu disse? Não, vai ser só um ventinho. Veio um pouquinho mais de um ventinho. Arrebentou com quase metade da cidade. Pedro, antes do intervalo, olha só, que é um assunto que a gente... Beijo, Cléo. 5 minutos. É um assunto... Não, é que eu acho que o assunto... Que a gente não gosta de atrapalhar o Pedro quando ele chama muito. É um assunto assim que a gente já tratou várias vezes aqui. Eu acho, Bagé, me ajuda, mas eu acho que isso tem a ver em levar público para o estádio. O Grêmio já colocou no ar, colocou agora, Pedro, um programa de relacionamento com o torcedor que chama Alento Tricolor. Ele é muito parecido com aquele exército tricolor que tinha no passado, lembra? Tu paga R$14,90, não é um plano associativo, mas tu tem vantagens na Grêmio Mania, alguns descontos em outras lojas, mas fundamentalmente tu consegue disputar a primeira leva de ingressos. Então tu pega assim, para quem não tem, obviamente, condições de pagar um plano mais caro. Então assim, Grêmio e Cruzeiro, que é jogo de sócio, vai ter 50 mil, acho, 40 mil. O cara que está nesse plano aqui, o Alento Tricolor, Bagé, ele garante o ingresso dele. Não, e ele mais do lá que e isso, paga. por uma incrível coincidência, eu já recebi uma informação do É uma Inter. boa ideia. Eu não Boa sei ideia. quando vai ser a liberação. Eu comecei a ser sócio do Inter em 1999, quando Paulo Rogério Moretti criou a Associação do Inter para ver jogos. Tu pode ser candidato a presidente, então. Desde 99. Já foi certamente. conselheiro? Foi conselheiro, pode saber? Foi conselheiro. Foi o pior conselheiro da história do Inter. Eu não dei nenhum conselho pro Inter. Mas tu tinha que concorrer à presidência porque tu deverá ser o melhor presidente da história do Inter. Quando eu for eu mais voto em velho, ti, sim, eu vou ser. Tá. Eu vou ser. Aí o seguinte, o Inter vai voto do liberar Bagé. de novo a modalidade das carteiras vermelhas. As carteiras vermelhas, para quem está habituado com isso no Inter, é aquela que tu faz o check-in e entra. Tu paga a associação e aí tu só faz o check-in e garante a entrada. Não é tipo o sócio campeão do mundo, que é o número de sócios maior, a modalidade com mais sócios do Inter, que tu paga metade do valor do ingresso no setor, né? E não em todos os setores, alguns setores. Então o Inter vai abrir de novo a modalidade da carteira vermelha, que é aquela que tu só faz o check-in e já está garantido. Esse exército tricolor, ele é legal porque ele Já ajuda teve um muito... grande presidente do Inter com a letra P, poderia ter o segundo, né? Já teve Pífero, agora viria Potter. Eu tenho uma frase do Pífero sobre a Arrascaeta na hora que a gente for falar do Flamengo. É a mesa do Sormani, a gente vê depois. Mas ajuda muito o torcedor do interior esse plano do Grêmio, né? Porque o cara consegue planejar a sua... Não, e o cara, sobretudo, consegue dar uma colaboração, ainda que modesta, sempre para vale, o né? clube que Sempre ele vale. torce e não pode vir. Tu tá entendendo? Tu já incentiva, isso aí, tu já incentiva a aquisição de produtos na loja. Não, Uma exatamente. coisa ligada à outra. A ideia é boa. Ele é muito ligado pro interior, é bem por causa disso que o Pedro disse. O cara não pode Eu acho ajudar que vindo ao jogo às Quando vezes. o Amoretti fez a associação do Inter, essa que tu garantia lugar no estádio, lá em 99, tinha um preço por distância do Beira-Rio. Acima de 400 quilômetros pagava menos. Aí tinha um entre 200 e 400 quilômetros e tinha quem morava a 200 quilômetros do estádio. Incentiva o cara a vir. Né? E eu lembro que aí a minha associação era por Alegrete. E aí eu pagava bem pouquinho, porque eu mal podia vir no Beira-Rio, né? Então, na verdade, ele me possibilitava que eu desse dinheiro pro Inter. Ele te incentiva a contribuir com o clube. Agora tu pensa o seguinte, o Duda Pinto em Livramento, Fernando Zarte ali em Dom Pedrito. Fernando Zarte é o nosso companheiro da rádio Pitangueira de Itaqui. Eu sou melhor que eles todos. Melhor, claro. Eles fazem excursões e Itaqui vêm de vai chover, ônibus. Pedro.
para ver um jogo, para ver um Grenal. Comanda as Quer dizer, excursões, é comigo? O cara viaja horas e horas e 7, horas. 8 horas para chegar aqui, vê o jogo, faz uma churrascada E volta. ali do lado, e aí volta de ônibus. Presidente- Chego lá, sei lá, de manhã. O presidente Romildo Agora há pouco- botou na minha mão as excursões, é tudo eu que faço. Lá da Agora há região. pouco alguém falou sobre, acho que foi o Potter que falou sobre levar público ao estádio, incentivo para levar público ao estádio. Claro que a questão foi de jogo, É né? esse programa de relacionamento aí, o Alentro. Só não te apega foi- muito a esses números, né? Não, número não, porque eu só sei contar até 10, depois lateja a minha cabeça, né, o Alex, então eu não vou tanto. Mas uma coisa que certamente leva público ao estádio, custa muito caro, é preciso ter capacidade de investimento, mas é quando você consegue fazer um time que além de competir, encanta. E é o que o Flamengo fez lá em 19, depois se atrapalhou, mesmo se atrapalhando, ele chegou a campeão brasileiro com o Rogério Ceni, e retoma com Dorival Júnior corrigindo o não trabalho do Paulo Souza, um dos piores trabalhos da história de um treinador no Brasil. Mas o Dorival Júnior consegue uma correção tamanha que o Flamengo volta a competir e encantar. E sábado passado jogou com o time em reserva, tinha 60 mil pessoas no Maracanã. Então, quando você tem uma aqui, força ó, de torcida, informação, ó. competição e encantamento, dá certo. Pedro. Maurício, Duda Pinto manda dizer, 4 ônibus já tem para Grêmio e Cruzeiro. Nossa, dia 21, hein? Da Rádio Sulina de Dom Pedrito. vai lotar. Da Rádio Sulina de Dom Pedrito vem informação também do Fernando Arte, 2 ônibus de Dom Pedrito. Quando para ir para o intervalo, Pedro, quando Tem que Dorival até a pé. Júnior abraçou Mano Menezes no Beira-Rio, antes do 3-1 do Inter. Frase do Mano, né? Teve uma troca de frases, né? Que ele falou assim, falando pro Dorival, não, Aqui tu vai... tava esculhambado também. Aqui também tava uma esculhambação. Uma coisa esculhambação, assim. esculhambação. Então, paciência que daqui a Nada pouquinho mais azeitou. verdadeiro. E Chegou o que eles fizeram, tanto o Mano quanto o Dorival, guardadas as proporções de elencos? O que eles fizeram? Eles fizeram o básico. Primeiro reorganizar. Mas tu lembra quando Porque o os Renato... outros que estavam antes, eles estavam fazendo o extraordinário. Quando o Renato pega pós-Domenech... Domenech? Foi. Não, foi pós-Rogério Ceni. Pós-Rogério Ceni. Johnny, Ceni Que e não Renato. era exatamente como eles queriam, enfim, vamos lá. O grupo aparentemente não era total, não fechava muito com o Ceni, mas foi campeão brasileiro, né? O Inter colaborou muito naquela reta final, a arbitragem também. Mas fechando esse parêntese, o Renato também teve um começo só de goleada, né? Sim. Só Se de tu pegar goleada. o aproveitamento dele por vitórias é altíssimo ainda. Rapidamente ele no pegou, Flamengo. tanto que ele bota o time na final da problema é Libertadores. que ele perde a Perdeu os Libertadores. jogos decisivos. E perdeu a Libertadores. Não, ele perdeu os Numa jogos entregada. Numa entregada. Não, chega um Intervalo treinador que comercial. nunca mais botou o Marinho de lateral esquerdo, Pedro. Isso faz uma diferença colossal, né? Intervalo comercial, notícias e depois volta aquele programa que você espera diariamente, o Sala de Redação, apesar de uns e outros aí, tá? Voltamos em seguida. A Cooperativa Santa Clara lembra, é a marca mais lembrada de lácteos pelos gaúchos nas pesquisas de marcas de quem decide, há 110 anos fazendo tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado. Rua Azevedo Sodré, esquina com Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Ser pai é cultivar com carinho e dedicação. Mas também é saber que às vezes é preciso podar um pouco. Ser pai é cuidar todos os dias de sol a sol. É preparar o terreno para que os filhos cresçam saudáveis. É regar a vida para que ele possa entregar o seu melhor. Dá trabalho, mas também dá orgulho. Nesse Dia dos Pais, transforme cada momento em uma grande história, uma homenagem da Steel para todos os pais. Tá aberto ainda para a RBS me liberar para ser candidato, Pedro? Não está liberado, mas eu gostaria de saber o que tu gostaria de ser candidato do Inter, senador, governador, deputado estadual, majoritária federal. só, né? Majoritária. Ia correr para senador já. Logo. Majoritária, Senador. majoritária. Pô, mas é uma vaga só essa vez. Se o Lazer conseguiu, eu consigo também. Doutor Como é que o Paulo federal, já deu como é que problema. o Paulo Germano está no ar? Ah, o prefeito virtual? É que é só virtual, né? É que é só virtual. E ele não concorre à reeleição. Não, eu tô falando isso pelo o número de ex-jogadores concorrendo, né? Ah, isso é bem comum. A deputado estadual e federal aumentou. Acho que vai ser uma das eleições com mais ex-jogadores tentando a sorte. Sabe que alguém me disse que nós temos mais de 800 pessoas concorrendo a deputado estadual no Rio Grande do Sul, imagina. Quantas vagas são, foice. Pedro? Quantas vagas? São 55. Barbaridade. Sim, mas 800 caras correndo atrás Pois de bola é, vai, foice. não. 55 estadual. 55 Estadual. 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 Deus o livre. É que federal são menos vagas ainda para o estado, né? 31. 31 vagas. 31 federais, 3 senadores. Tem que ter muito mais votos, né? Para ser federal. Federal, se não tiver 100 mil.
Tá, mas para senador é uma vaga, né? Nessa eleição, Nessa é uma Nessa só. é uma. Só uma. Na Essa é uma próxima só. E vai ser serão bem duas parado. vagas. Aliás, lutado. Aí que tu vai entrar, o timeline vai, é por isso que eu estou dizendo, porque o timeline vai ouvir, vai entrevistar todos os candidatos ao Senado. Vai ser um programa de jornalismo, entre aspas, que vai entrevistar o Senado. Então eu já vou destruir os meus adversários nas entrevistas. Claro, Porque sabe como é que é uma entrevista na rádio, né? Tu fala que vai entrevistar o político tal, aí a torcida desse político fica feliz. Quem é contrário desse político vai xingar, vão dar espaço pro cara. Aí a primeira pergunta tu já vai no rim do cara. Né? Aí aqueles que estavam reclamando falam assim, silenciam, porque gostaram. E os torcedores começam, também, né? Para ir para destruir o cara. Essa mídia, não É suja, contra nós, não sei isso, o quê, imprensa né? marrom. É uma dança durante a entrevista. Aí tu deu uma risada com o candidato, aí o cara volta. Por que a imprensa marrom e não pode ser amarela, vermelha, Acho que tem a verde? ver com as cores dos jornais, né? Na época, né? Será? Que faz uma alusão a Não algo que não é entendi. muito saudável. E aí o imprensa marrom virou essa. E talvez a analogia tinta preta era cromática, mais digamos cara. assim. Né? Mas tu tem cara de imprensa marrom mesmo. Mas eu sou tão Porque a branquinho, cor marrom Pedro, não é olha só, legal. eu não Não, preciso pegar um... tu é branquinho, mas a tua imprensa é marrom. Tá bom. A tua empresa que tu diz eu ou A que tá. faz parte. A que faz parte, né? Escuta, doutor Bagé, como será o Grêmio? Ofensivo, cauteloso? Pedro... Bom, o goleiro é o Breno, né? Isso já sabemos que é o Breno. Na verdade, a única novidade é 10 o Breno, né? dias de treinamento, Bagé. Mas Tudo mudou. A minha grande preocupação e a única preocupação para esse jogo é a postura do Grêmio. Eu sei que eu vou ser repetitivo, mas não tem como fugir disso. Porque as mudanças da saída do faz tempo Betel, que da eu entrada disse do isso. Lucas, da saída do Ferreira, que a gente sabe que perde poder ofensivo, para a entrada do Guilherme, que ainda está sem embocadura, a minha grande preocupação é a postura. Eu não estou querendo que o Grêmio chegue lá e vá se aventurar com um time defensivamente exposto. Até pelo que eu apurei, quem vai ficar mais, quem está treinando como o primeiro efetivo é o Vila Sante. Entre Vila Sante e o Lucas vai sair mais do que o Vila Sante. Eu concordo com isso. E o Vila Sante ficando mais. Porque primeiro tu mexe numa coisa só, tu tira um jogador e bota outro. É a ideia do Roger é essa. Segundo que o Vijacente ali, ele tem uma produção que em outro lugar ele não tem. Tu barra um pouco a E capacidade se eu do tivesse que Vijacente. apostar grana agora, se eu tivesse apostar, brincar lá na KTO, segundo tempo vai sair o Campaz e vai entrar o Tassiano. Porque o Tassiano tem mais dinâmica, o Tassiano consegue entregar mais, claro. Eu não vi o Tassiano jogar nos últimos tempos, né? Mas o Tassiano que me mostrou no Grêmio, mesmo que falte para ele técnica, que é o que sobra no Campaz, para mim sobra no Tassiano o que falta no Campaz, que é vontade, que é comprometimento. Não que a gente precisa chegar Não na... tem como juntar os dois assim. Esse seria o ideal, né? Mas agora não tem como. Sair um só. Não que precise que isso... E aí o Elkson à disposição também já para um segundo tempo. Que isso seja eu vou falar uma coisa absurdamente óbvia, né? O Tassiano mal entrava no Grêmio, só o Renato gostava. Agora o Tassiano virou solução pro Grêmio. Não, ele tá na Série B. Ele não virou solução. E se dependesse apenas da minha vontade, o Tassiano sequer voltaria pro Grêmio. Agora, em estando aqui, é inegável que o Tassiano, aliás, poucos seres humanos que jogam futebol entregam tanta falta de comprometimento quanto o Campaz. Como é que tu ousa enfrentar a opinião do Roger, que diz que o Tassiano arruma time? E tu diz que não traria ele pro Grêmio? Não, se fosse Como a é que tu opção, ousa isso? Eu só queria falar pro Bagé que o Tassiano será, sim, a solução do não Grêmio. é solução. Vai ser Ele vai acabar momento do Grêmio, Bagé. Ele vai acabar jogando porque ele tem mais vontade, mas como eu digo, qualquer ser humano na face da terra que jogue futebol, não, é difícil encontrar um que tenha menos vontade que o Campaz. Não, mas é que eu jogaria com ele na Série B, ele não é aquele Tassiano de lá, entende? O Tassiano na Série B, ele vai contribuir mais do que o Tassiano na Série A. Na Série A ele saiu por insuficiência técnica. Pra mim o futebol da Série A e da Série B é o mesmo. Se o Grêmio consegue encaixar os melhores anos que o Grêmio teve jogando na Série A, ele jogaria a Série B com muito mais Não, facilidade. mas os adversários não são os mesmos. Mas se ele Mas tivesse é muito jogando- mais fácil, porque os mas adversários se são mais Tudo fracos. bem, mas então o cara não pra mim, consegue a qualidade render. é a mesma. Tudo bem, mas o Se ele Tassiano tivesse- enfrentando caras de times de Série A, ele tem dificuldade. Ele vai enfrentar times de Série B. Vai Mas, ficar mais Bagé, fácil pra ele. se ele tivesse Não, mas eu falo jogando no o todo. melhor Não tô futebol dizendo que ele é um craque, dele, tá? Só Bagé, tô dizendo que é diferente. se o Grêmio estivesse jogando o melhor futebol dos tempos de Série A dele, não estaria na Série B. Já começa Não, por aí. O Grêmio vocês tá na Série B. entenderam qual foi a O Grêmio- analogia. Essa é a O Grêmio- obviedade da minha fala. O Grêmio está na Série B porque ele foi definhando como time. Ele não caiu lá de 2017 e 18, que foi um ano bom, direto para 2022. Ele vem definhando ano a ano. E nesse cenário de Grêmio,
O Tassiano é sim um cara importante pro Grêmio. Mas eu não disse em momento nenhum que ele não é importante. Tanto que eu acredito que ele vai tirar o lugar do... Eu só discordo do... Ele será a solução. Continuo afirmando. Ele não será a solução. Não, se ele arrumar um time... A solução para mim é o Ferreira. Esse é a solução. Esse é o cara diferente. Ele vai tirar o Campazzo do time e vai fazer o Grêmio mais forte na defesa e um pouquinho mais forte no ataque. Então, o nome disso, Bagé, é solução. Não, ele será a solução. O Grêmio não precisa ser mais forte na defesa. Ele vai equilibrar o time. Ele vai equilibrar o time. Para mim, ele vai melhor. dar mais vontade pro time que o Campazzo dá. Aí já só com vontade ele já pode ser solução. Tem que construir mais. É por isso que eu considero que ele seja útil. Utilidade dele. É que o Tassiano, ele é um jogador que, embora tenha dificuldades para jogar num alto padrão que o Grêmio vinha jogando até 2018, vamos pegar ali 19 com uma boa vontade, o Tassiano naquele universo de Grêmio chegando à semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, é claro que o Tassiano ainda tinha uma certa dificuldade, mas o Tassiano, por exemplo, quando chega no Bahia, ele sai do Bahia como grande jogador do Bahia, né? Ganhando Copa do Nordeste, sendo titular, fazendo gols, porque ele é um cara que entrega tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Ele é o equilibrador, sim, porque ele é múltiplo. E nesse momento do Grêmio, o Grêmio não tem esse jogador. O Grêmio tem bons jogadores de primeira. Mas o Bagé não acha. Não, é uma questão de ponto de vista. Eu respeito o ponto de vista do Bagé. Ele jogou em lugares diferentes, né? Na Bahia ele jogou de um jeito e depois, quando ele saiu, ele jogou de outra maneira. Ele jogou de 5 na Bahia, depois jogou de meia. Mas no Grêmio ele chegou a jogar até de lateral, né? A declaração do Roger é do Tassiano titular, né? É uma declaração que escala ele, né? Do Roger. O Roger viu ali o Tassiano, opa, ele é nosso ainda. O Roger deu essas declarações outro dia pro Thiago Santos. Todos os 3 que o Grêmio foi buscar, o Grêmio não foi buscar para Casa Marta. Não, eles vêm para titular. Acho que o Guilherme talvez só. Mas todo mundo fala aí que o Guilherme vai ser a solução do lado direito, né? Vamos buscar, fizemos esforço. Então não precisa, então tu deixou Elias. É que o Tassiano teria que voltar de qualquer jeito, né? Para ser titular. O Tassiano terminou o empréstimo lá e não apareceu mais ninguém para querer. Isso aí. Automaticamente ele vai jogar. Normalmente ele joga mais pelo lado esquerdo, mas ele também pode jogar pela direita, não tem problema. Esses dias eu estava discutindo um absurdo, assim. A análise que o Grêmio tem do Guilherme é uma informação, é de que o Guilherme vai ser o cara que dividirá com o Diego Souza a obrigação dos gols. Hoje está muito centrado no Diego Souza, ele quem tem feito uma boa parte dos gols do Grêmio. E ao tentar encaixar o Guilherme ali, se ele responder como se espera, ele vai ser o cara que dividirá com o Diego Souza os gols, porque o Guilherme foi goleador da Série B antes de ir pro mundo árabe, né? Mas na direita daí, Léo? Na esquerda pro Ferreira. Na direita, não, na esquerda porque tem Ferreira, mas o Roger vai encaixá-lo na direita e ele, sabiamente, chegou dizendo não, gosta também de jogar na direita, embora todos nós saibamos que ele sempre jogou no lado esquerdo. É que eu acho que ele vai sair Emirados, ele estava jogando na esquerda. Mas enfim, outro cenário. Informação trazida pelo José Alberto Andrade, um ônibus já está lotado em Uruguaiana. Não, mais de um em Uruguaiana e mais de um em São Borja. Não, 4 em São Borja. Nossa. 4 em São Borja. Para Grêmio e Cruzeiro, dia 21 de agosto. Dia 21 de agosto. Domingo às 4 da tarde. Quero lembrar quem chegar aqui que tem o Di Paolo, tá? E o Di Paolo é o seguinte, deixa eu ver aqui. O Di Paolo é alegria à vontade. Aquele galeto maravilhoso. Os meus filhos contra o Cruzeiro. Adoram. 21 de agosto, 4 da tarde, Arena. Ali Ô, perto Pedro, da Arena. Tá caindo de maduro um showzinho. Essa turma que vem de Uruguaiana, Alegrete, São Borja, eles gostam de um show tradicionalista. Mas eles têm coisa boa lá, eles não precisam. O Pedro é humilde, o Léo. Então, ele deixa os outros aparecerem também, não é tem só coisa boa lá, mas não tem coisa ótima aqui. Guerrinha, tá faltando. O show do Pedro é da categoria Premium, né? Premium. Eu acho que o Pedro tem que se poupar depois da Semana Farroupilha, obviamente, para a Copa. Pronto. Esse Bagé é um cínico. É na tua frente, né? Mas eu tô te ajudando, cara. Que maneira de retribuir o carinho. A reciprocidade de carinho não é a mesma. Não, que ajudando. Eu quero ler uma declaração antes. Uma declaração antes do Vitório Pífero. No ano de 2015. Não soube estar morando em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eterno presidente. Rodrigo Oliveira estava na entrevista coletiva, acho lá no dia 18 de janeiro de 2015, começo de temporada. Não tem aquela foto da banda de pagode lá da praia, que era o Pífero, o Afatato e o Dr. Pellegrini? Talvez tenha sido nessa temporada, porque em 2015 o Inter faz uma boa Libertadores, depois de Zamba. Sim, é semifinalista. Bom, enfim. Vitório Pífero disse o seguinte, eu vou ler o tweet do Rodrigo Oliveira. Vitório Pífero confirma que Inter está fora do negócio por De Arrascaeta. Está fora. Abre aspas para Vitório Pífero. Não entramos em leilão, viria para ser reserva. Que na época seria reserva do Dali, né?
Não, ele tem- trouxe o Anderson. Eu quero chamar o intervalo comercial. reserva do Anderson. Depois eu quero fazer uma pergunta pro Guerrinha, porque eu estou preocupado com o jogo desta noite que nós temos entre Atlético e Palmeiras. Chegou uma nova notificação do hospital. Aumentou a fila. Eu quero perguntar, o prefeito virtual seria candidato à reeleição? Isso é que eu quero Pode saber. criar uma eleição virtual, né? É. A reeleição de prefeito virtual? Tu que inventou que eu sou isso aí, né? Não, Mas eu não, o mundo. Mas né? eu, mano, mas Ô, se a PG, pergunta- tu acha que eu tenho alguma chance pro Senado? Não, calma, deixa eu responder a pergunta. tá do Tu tem Pedro, uma rapaz. vantagem, PG, tu não tem partido. Eu não tenho partido. Claro. Não, meu Mas tem partido Só é o Porto coração. Alegre. Só o coração, partido. Meu partido é Porto Alegre, é o troço mais político do planeta Terra. Ô, Guerrinha, o PG é um bom partido. O PG é muito tempo. Então tá. Vamos fazer um intervalo comercial e logo depois a gente volta. Eu quero saber do Guerrinha onde é que eu tenho que botar meu dinheiro na KTO no jogo desta noite, Atlético e Palmeiras. Não botar. Não botar? Então tá. Então voltamos Não, logo tem que depois. botar sim. Pode separar o carvão aí que nós vamos botar. Tá bom, vou separar. 3 minutinhos a gente conta tudo isso, tá? Você vai na Construsul? Então visite o estande da FIDA, porque lá você pode conferir todo o portfólio da FIDA, massas de acabamento, colantes, cal e datrada, chapiscos e um diferencial que essa tá para toda parte, o silo da FIDA, combinado? Então, participe da 23ª edição da Construsul, entre 2 e 5 de agosto, das 13 às 21 horas na Fiergs. E Porto Alegre vai saber mais sobre a FIDA. Pensou em construção civil? Você pensou em Construsul e pensou na FIDA. Guerrinha, onde é que eu boto o dinheiro, Guerrinha? Pedro, pega 10 pila aí, 10 mil, joga... 10 Não, mas vem cá, onde é que tu vai? Onde é que tu 10 vai mil arrumar? reais. 10 mil reais. Não, 10 mil reais. Ambos marcam? Não. Palmeiras empate, 4,80 dá o rateio. Onde é que tu arruma esse juro? Não pega. Não tem. Não tem. De manhã pega Não 4,800, compra 10 cacetinhos, entendeu? 2 patê, sobra 4,790. Tá bom. Mas e murcilha, tu não gosta? Ah, bom, se botar mais a murcilha, sobra 4,760. Tá bom? Eu apostei no Galo. Hein? Apostei Não, mas no o Galo tá num momento ruim. Sabe quem é que vai ganhar esse jogo? Vai ganhar o meio-campo do Palmeiras. Guerrinha, pensando bem, É muita qualidade, cara. ganhando ou não ganhando, dá para afilar o café da manhã na tua casa aí com Claro que dá. patê e murcilha? Claro que dá. É só trazer o pão e a murcilha. Eu só não tem quero problema. falar, eu só quero falar pra vocês que eu tenho uma intimidade, porque eu faço um programa que a gente brinca de apostas, eu e o Guerrinha, que aliás se chama Tu Não Tem Condições Psicológicas pra esse jogo. Esse é o nome do programa. E com essa voz, foi o que inclusive, ele me disse na primeira vez que eu brinquei na KTO, porque a história é boa. Era uma sequência de jogos, o primeiro jogo começava às 7 da noite e o Guerrinha me mandou a sequência aposta nesses aqui. Aí o primeiro jogo era o Cerro Porteño. Eu paro pra ver o Cerro Porteño com 10 minutos, 1-0 pro outro time. Mandei pro Guerrinha. Ah, não, mas aí não se fudeu. O Cerro Porteño já tá ganhando. E aí ele disse... Acabou 4-1 o Cerro Porteño. Ele esperou acabar o jogo e aí me mandou o placar do jogo e falou assim, tu não tem condições de Mas falar. eu lembrei do nome do programa de vocês, porque eu passei por isso. Ele me manda print de tudo, o Guerrinha ganha. A rodada anterior de Copa do Brasil, quando tinha todos aqueles jogos ainda eliminatórios, eu fiz uma aposta, Guerra, que eu peguei toda a rodada e eram resultados um pouco improváveis, assim. E aí, em determinado momento, se eu acertasse tudo, eu ganhava 14 mil reais. Nossa. E aí, num determinado momento, eu fui sacar e eles estavam pagando 600. Mas o cara deve estar se pensando quanto tu teria apostado. Não, aí que tá, eu apostei 10 30, pila. eu apostei Tu 30 reais. imagina Eu apostei só, 130. olha o rateio, Só que daí chegou num momento que eu tinha colocado mais de 2,5 gols em Flamengo e Atlético. E tinha saído 2 gols. E aí já tá me oferecendo... Tem 2 gols e meio. Peraí. É aquela bola que bate no poste, vai provar. Não, é que daí tu aposta É só pela linguagem. É só Tem pela que ter linguagem. 3 gols aí. Mais Aí tinha que ter 3 gols. Então, No jogo. não é nem 2, nem, então tu põe mais 2,5 e chega a 3 gols. Quando era 40 minutos do segundo tempo, Ofereceram uma nota. tá me oferecendo 5 mil pra sacar. Eu apostei 30 reais. O que eu fiz? Não tinha Pelo dúvida. amor de Deus. Fui lá e saquei os 5 mil. Aí entra Aos aquele 42 teve o gol, o terceiro gol. Ou seja, se eu não sacasse, eu teria ganho os 14. Aí, Por isso que eu lembrei do nome. Eu não tenho aí- Não tem condições psicológicas. Aí entra ganhou aquele, dinheiro ainda, pô. aí entra Sim, aquele eu velho, tenho mais aí entra aquele velho ditado do apostador. É melhor perder como malandro do que ganhar como otário.
Foi o que eu fiz. Tinha isso botado aí. trintinha. Não tá errado. Perder como malandro do que ganhar Não. como otário. Claro, o cara Veja não sabe, você, o cara ouvinte. não sabe como é que ganhou. filosofia. Ganhou por um acaso. Não, tu perdeu como malandro. Tu jogou na seleção brasileira contra a Zâmbia. Foi 0-0, errei. Mas jogou como malandro. Vai jogar na Zâmbia? Aí tu perde como otário. Ô Pedro, hoje publiquei na coluna, eu achei muito sensacional isso, e mostra como os europeus se movimentam aqui no mercado sul-americano. O Ajax comprou em 2019 um jogador chamado Lisandro Martinez, que é lateral esquerdo da seleção argentina. Pagou 7 milhões ao Defensa e Justiça. O Lisandro tinha 21 7 milhões de euros. de euros. Ele acaba de vender o Lisandro por 57 milhões de euros. O Guerrinha tá falando, digo, onde é que tu vai ganhar esse juro? Em 3 anos, aí. Guerrinha. O cara lucraram só 50 milhões de euros, tá? Só precisa de um comecinho, né? Mas só aí de um o comecinho, cupomzinho de 7 milhões de euros. O comecinho, Potter, aí é que é interessante, que tá ali, tem os prints ali dos scouters, dos olheiros do Ajax. Em 2017, o olheiro do Ajax tá vendo seleção argentina e Peru pelo sul-americano no Equador, sul-americano sub-20. Aí tem vários jogadores, tem Lautaro Martinez, tem Ezequiel Barco, tem o Juan Foyt, Ascaciba, jogadores que seguiram o caminho. E ele coloca o olho no Lisandro Martinez. E no relatório ele diz, lateral, de velocidade, de força, vamos monitorar. E aí no ano seguinte eles vão ver um jogo do Boca contra o Defensa e Justiça, o relatório é um pouquinho maior. Tem força, tem chegada à frente, é um jogador de temperamento. E a partir dali eles começam a fazer relatórios mensais. Manda eles comprar o compasso, então. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Aí em 2019, Guerrinha, eles assistem um jogo do cara e eles têm uma conversa com o cara no final do jogo. Aí o relatório diz assim, jogador confiante, está ansioso para ter um caminho na Europa. Aí termina o relatório dizendo assim, é jogador com padrão de Champions League e pode ser um novo Nico Tagliafico, que é um outro argentino de características parecidas que eles tinham no Ajax. E em maio de 2019, eles vão lá e compram o cara por 7 milhões. Eles ficaram 2 anos observando o cara. E em 2 anos ganharam 50 milhões de euros. Em 3 anos, 50 3 anos. E mais a bola. Mais a bola, né? Isso o Thiago Cirqueira, por exemplo, não sabe fazer. Ficou 3 anos observando. O Leonardo botou ele num saldo de cada E o Bajé. Eu fiquei mais, fiquei 5 anos, né, Pedro? Tem um jogo agora que está rolando, o Bodo Glimt da Noruega contra... Não, mas olha só, isso aí não dá para brincar com esse negócio aí. Dinheiro não se brinca. Bodo Glimt da Noruega contra os Algíris da Lituânia. Eu digo, mas isso aqui é um tapa no cego, isso aqui é um assalto na Ipiranga às 2 da tarde, de frente às 0 horas sem a polícia. Aí eu peguei e botei uma notinha ali, né? Botei... Em quem? Agora tem no Bodo. No claro. Bodo. Claro. Tá. Tem 70 minutos o jogo. Por isso que eu não participei muito do Sala hoje. Tá 4-0. Tava trabalhando. Tá 4-0. Sabe quanto é que deu o rateio? Quanto? 1,34. Arrumei 680. Toma. Já dá pra comprar o sonho. Mas Agora comprar o patê. Tu botou quanto, Guerrinha? R$2. Faz a conta aí. 2 mil. Dá 1,34. Pouquinho. Mas isso aqui não tem advogado que te tire da cadeia. Não tem. Entendeu? Guerrinha, escuta aí, Guerrinha. Pesquisa interativa perguntou, Breno, o técnico do Grêmio acerta, né? Em colocar Breno no time do Grêmio, quem deve ser o O titular? problema do Grêmio não é goleiro, Pedro. O Grêmio tem que fazer gol. Tá, quanto que deu? O Grêmio não Breno, toma 75% no Twitter e o Breno no YouTube, 65%. Nos dois ganhou o Breno. O Grêmio é a melhor defesa Parabéns, do campeonato. Roger. O Grêmio do Grêmio do meio pra Parabéns, frente. Certo de novo, Roger. Eis que chega aí nada mais, nada menos do que a rainha do rádio. E agora? A rainha Perdi o lugar pra mochila do Potter. A rainha tá vivendo dias tranquilos. O parceiro tá longe. Não, vai virar presente. a Copa, se Deus quiser, a melhor coisa do mundo. claro, 2 meses longe. A tranquilidade é no Catar, com aquela diária alta. Ele se vira bem na cozinha ou... É ele que manda, né? Eu não sei nem mexer na cozinha. O Pedro sabe disso, Não né? sabe fritar ovo. Não sei nem não mexer naquilo lá. Esse dia eu botei no micro uma pipoca e eu não sei fazer porra nenhuma. 2. E botei 5 minutos. Encostou os bombeiros aqui em casa. Portanto, vou te dar uma notícia Na de casa do política Pedro é importante, saída agora. Ai, E eu ia te dar a notícia. vai abrir o Gaúcha Mais.
Prefeito virtual é candidato à reeleição. Ao prefeito virtual? A eleição virtual, Mas falando sério, tem uma notícia Pedro importante sobre... Acabei de ligar para ele, inclusive, para trazer um pouquinho mais de detalhe. Mais uma desistência, o senador Lazier Martins não vai mais concorrer ao Senado. Ele desistiu, enfim, em função de um arranjo partidário para compor uma coligação, que no caso poderia ser outra, né? Mas é a coligação do Eduardo Leite. Nessa composição, o partido que o Lazier faz parte, que é o Podemos, é um partido menor. Então, a vaga ao Senado ficou com o PSD, que é o partido da Ana Amélia. E aí o Lazier não poderia concorrer. O partido comunicou a ele que o Senado não ia rolar. E ele, então, vai concorrer à Câmara, vai concorrer ao Congresso. Ele disse para mim, eu acabei de falar com ele, ele falou, não, eu quero continuar no Congresso, para mim a prioridade é continuar no Congresso Nacional, enfim, com os projetos que eu tenho, com os projetos que eu criei, me citou alguns relacionados ao mandato dos ministros do Supremo para ter um tempo específico, enfim. Então, Lazier desistiu da corrida ao Senado, que vai ter outros nomes importantes. A gente sabe se tem o da Ana Amélia, tem o Olívio Dutra, tem Hamilton Mourão, comandante Nádia, mas o Lazier sai fora dessa disputa. Uma vaga em disputa, né? Sempre bom lembrar. Uma vaga em disputa, esse ano é um só. Senhoras e senhores, o programa Sala de Redação está se despedindo. Não, mais meia hora. Não. Está na hora de aumentar, né, o programa. Eu acho. Olha, para mim. Vou dizer pro pessoal das imagens que eu estou do lado do Bagé. Inclusive, não tivemos tempo do Minuto Mancini hoje. A meia hora vai nos dar chance de ter um Minuto Mancini. Mas teve o Minuto Grêmio. Thiago Santos. Nem o Minuto Thiago Santos. Nem o Minuto Gramado Sintético. Nem o Minuto Pontos Corridos. Mas agora vem aí meia hora, gente. Nós vamos fazer um podcast chamado Pontos Corridos. É um podcast de 38 horas cada episódio. Um podcast Os Minutos. Que vai virar um mata-mata entre a gente. Os Minutos. E depois eu matar. Campeonato de ponto corrida é que nem sexo com cueca. Lá vem, meu Deus. É uma coisa que... Eu não acho legal essa comparação. Alemão! É que às vezes sexo com cueca pode ser legal. Eu não entendi. Mais ou menos. Às vezes, por vezes. É o homem e suas circunstâncias. Lembra disso? Tem que Depende do contexto. Ô, Pedro, o homem com cueca é uma barbada, dura é com cirolão. Meu Deus. Ai, desver. Pelo amor de Termina aqui, vem aí o Gaúcha. Tchau, fui.